Na aula passada, irmãos, nós falamos sobre o ministério apostólico. Então, nós estamos entrando aqui naquelas esferas dos dons espirituais. Nós falamos que existe uma divisão que alguns teólogos fazem dos dons espirituais que estão relacionados a algumas pessoas da Trindade. Então, um tipo de dom relacionado a um tipo específico da pessoa da Trindade. Por exemplo, os dons do Pai. É falado que a salvação é o dom do Pai. Os dons de Cristo, é falado dos 5 ministérios em Efésios 4. E os dons do Espírito, vai ser falado ali em 1 Coríntios 12, 13 e 14. Só que assim, os irmãos já têm em mente de que nós não conseguimos fazer essa separação das pessoas da Trindade. Então, obviamente, isso aqui é só uma forma de categorizar. Obviamente, nós não conseguimos separar os dons com as pessoas em si. Esse dom da salvação, obviamente o Pai é quem planejou, arquitetou toda a salvação, mas o Filho está envolvido, o Espírito também está envolvido. Assim como nos ministérios, o Espírito está envolvido, Cristo está envolvido e o Pai está envolvido. Então, toda a Trindade está envolvida no relacionamento dos dons espirituais. Mas existem alguns tipos de dons que estão mais relacionados ou mais apontados para uma pessoa específica da Trindade. Então, por isso que nós iniciamos aqui falando sobre os dons ministeriais, que são aqueles que são chamados de dons de Cristo, os 5 ministérios, que é falado quando Cristo ascendeu aos céus, ele deu dons aos homens. Então, Jesus dá os dons ministeriais para que a igreja possa ser edificada, crescer em amor e tudo mais. E o que é interessante também desse ponto dos dons ministeriais é de que o próprio Cristo possui esses dons. Então, por exemplo, são 5 dons ministeriais, né? O apostólico, o dom profético, o dom de mestre, pastores e evangelistas. Mas Jesus, ele é o grande apóstolo, como o autor de Hebreus vai falar. Jesus é o apóstolo master, ele é o enviado de Deus. Então, no sentido de envio, ele é o primeiro apóstolo, enviado que parte do próprio Pai até nós. Depois, ele é o profeta de Deus, ele é o profeta maior, aquele que é maior que Moisés. Então, ele também comunica esse ministério. Jesus, ele é o mestre dos mestres. Jesus, ele é o bom pastor, o maior pastor. E também ele é o evangelista. Jesus é aquele que vai evangelizar, falar do evangelho, que é sobre ele mesmo. Então, Jesus está comunicando aquilo que procede dele mesmo. Então, quando fala sobre os ministérios, Jesus está comunicando o próprio ministério ao corpo de Cristo. E na aula passada falamos sobre o dom apostólico. Então, eu só vou dar uma resumida aqui para quem não conseguiu estar na aula passada. Mas o que nós entendemos sobre o dom apostólico é de que ele permanece para os dias atuais. Efésios 4, Paulo dá a entender que esses ministérios permanecem. Então, alguns vão argumentar que, não, o ministério apostólico ficou somente com os apóstolos ali, comissionados por Cristo fisicamente. Só que nós vimos que essa palavra apóstolo, ele vai ser utilizado tanto para os 12, quanto para o próprio Paulo, que ele é falado que não faz parte dos 12, mas ele tem o mesmo nível de autoridade dos 12. Assim como é falado que outras pessoas são tipos de apóstolos. Paulo vai citar algumas pessoas que são apóstolos, por exemplo, o Tiago, irmão de Jesus, e outras pessoas que Paulo também usa. Mas nós também entendemos, de acordo com essas passagens, de que há também um nível de autoridade menor para essa palavra. Ou seja, existem os apóstolos, que são aqueles que viram Jesus fisicamente ressurreto e escreveram porções das Escrituras. Então, são apóstolos com um nível de autoridade muito alto. Mas também existe essa palavra sendo usada para um nível de ministério apostólico que está abaixo em termos de autoridade, que é o que nós vamos relacionar com a própria ideia dessa palavra apóstolo, que é uma ideia de mensageiro, de enviado ou de missionário. Então, nós vimos que nos dias atuais, essa palavra vai estar muito relacionada com um ministério de missão. Aquelas pessoas que são enviadas para locais, para descobrirem
plantarem igrejas, descobrirem novos locais para o avanço do Evangelho. Então, para os dias atuais, nós entendemos que não existe aquele nível de apostólico como dos apóstolos ali comissionados por Cristo, mas um nível mais abaixo, tá? Como os missionários, como demais pessoas. E assim, eu gosto de falar sobre o dom. Existe um dom apostólico. Eu, pessoalmente, Cláudio, eu não gosto de falar de nomenclaturas, porque eu acho que acaba confundindo. Então, eu não gosto, por exemplo, de falar, colocar no nome, sabe, o apóstolo tal. Aquela pessoa pode ter um dom apostólico, ela pode, sim, ser uma pessoa que funciona nesse ministério, ela desbrava ali oportunidades para o avanço do Evangelho e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia, existem teologias específicas que vão, por exemplo, a teologia da terceira onda, vai tentar resgatar o ministério apostólico como dos apóstolos lá dos 12, da igreja primitiva. Então, o que acontece? Eles resgatam isso de forma com que hoje em dia você tenha super apóstolos. Então aí começam aquelas igrejas onde você vê aquela pessoa que fala, eu sou apóstolo, eu sou a cabeça ali dessa igreja e tudo está funcionando de acordo com a vontade dessa pessoa. E se aquela pessoa cai, toda a igreja cai. Eu acho isso muito perigoso. Então, eu não gosto desse tipo de estrutura e por isso que, no meu pensamento pessoal, eu tentaria evitar o uso da nomenclatura apóstolo, sabe? Apóstolo tal. Então, eu prefiro muito mais falar que aquela pessoa tem um dom apostólico e ela pode até ser um apóstolo, mas ela não coloca isso no nome. E também ela não tem esse nível de autoridade como dos apóstolos da igreja primitiva. Ter um entendimento de que ela está em nível de autoridade abaixo desses apóstolos comissionados por Cristo na igreja primitiva. Então, essa é a minha opinião pessoal quanto a isso. E aí, nós também falamos, irmãos, de que no Antigo Testamento nós víamos os profetas, e aí existiam dois tipos de profetas no Antigo Testamento. E, claro, existem os falsos e os verdadeiros, mas eu vou falar só dos verdadeiros. Existiam dois tipos. Primeiro, aqueles que estão no cânon, aqueles que registraram porções das Escrituras, aqueles que falaram, assim diz o Senhor, em nível de autoridade máxima, como se fosse o próprio Deus falando. Então existe esse tipo. E existem os outros, por quê? Porque nos é falado também que existiam escolas de profetas ali, com Eliseu, por exemplo, existiam profetas sendo treinados ali no povo de Israel, pessoas que nunca escreveram partes das Escrituras, mas que também, de alguma forma, profetizavam ali para o povo. Então, eu coloco ali, já existia um nível de autoridade diferente de profeta no Antigo Testamento. E no Novo, o que acontece Jesus ele não vai resgatar esse nível de profeta em autoridade. Jesus vai colocar os apóstolos como esse nível de profeta. Então, é como se, no Novo Testamento, os apóstolos, ali, os 12, fossem aqueles profetas do Antigo que falavam da parte de Deus em nível de autoridade. Aí que pode confundir um pouco, irmãos, porque no Novo, então, nós temos esses apóstolos que são como esses profetas maiores do Antigo Testamento, mas, ao mesmo tempo, no Novo Testamento, nós também temos profetas. Só que daí eu vou colocar eles como aqueles outros tipos de profetas do Antigo Testamento, que não falavam em nível de autoridade máxima da parte de Deus, mas que de alguma forma profetizavam para o povo. E da mesma forma acontece no Novo Testamento. Então, só para os irmãos terem essa noção. Daí, de fato, já entramos aqui no Novo Testamento, tá? Então, eu queria explorar mais essa ideia de como que a gente pode fazer essa divisão de forma mais correta teologicamente, para que a gente possa tentar, então, extrair dessa lição aqui hoje o que é esse ministério do profeta do Novo Testamento. Então, existem algumas definições ali de Efésios 4, né? Alguns teólogos definem de formas similares ali, obviamente no âmbito mais carismático, de pessoas que são continuistas quanto aos dons espirituais, quanto aos ministérios.
alguns vão dizer assim. Por exemplo, o Gutierrez Siqueira, ele é um teólogo pentecostal, tá? Então, aqui tem uma visão pentecostal. Às vezes, pode não ser uma visão que vai convergir com a nossa, mas é interessante nós entendermos. Por exemplo, ele vai falar assim, que o profeta é um pregador e um proclamador da palavra de Deus, usado para exortar e confrontar a igreja de Cristo. Pode ser usado ou não por Deus no dom de profecia. Então aqui já tem algo interessante, né? Ele vai falar que é uma pessoa usada para confrontar e exortar a igreja. E que pode ou não utilizar o dom de profecia. Aí está uma coisa interessante que a gente vai explorar isso. O Fábio Coelho, que é outro continuista, teólogo bem conhecido aí hoje, ele que faz parte do Jesuscope, ele vai falar assim, no livro Não Apagueis o Espírito. Ele vai falar, os chamados profetas de ofício não têm como função primária profetizar, mas sim capacitar os santos para que esses se envolvam com a obra de Deus na edificação da igreja do Messias. Eles foram dados por Jesus à igreja para levar seus discípulos a se tornarem um povo profético. O serviço de um profeta de ofício não é gerar dependência à sua voz profética, mas trabalhar para que os santos saibam se relacionar com a voz de Deus e assim também poderem profetizar. Então, vai muito em linha também com o que o Gutierrez falou. Aqui o Fábio Coelho vai falar, esses profetas de ofício. Então, ele vai separar no ministério, ali como os dons de Cristo, de Efésios 4, e também vai fazer uma divisão em relação a aqueles que usam o dom de profecia. Então, aqui é algo bem interessante, irmãos. Ele vai falar, existem os profetas de ofício e existem aqueles que profetizam. Então, o Fábio ele vai também colocar como se o profeta de ofício fosse aquele que se relaciona com a voz de Deus, se relaciona com a palavra e tem esse entendimento mais profético, mas ele também ensina as pessoas a se relacionarem com isso. E aí que está uma diferença. Enquanto que no dom espiritual da profecia são aqueles que profetizam, mas eles não se envolvem em um ministério, em fazer com que as pessoas também consigam se relacionar com a voz de Deus. E aí eu queria explorar mais essa diferenciação, porque eu acredito que ela vai ser bem importante para a gente aqui. Primeiro, em 1 Coríntios 14, versículo 1, Paulo vai falar assim, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Então aqui, Paulo ele já está colocando, nós já falamos sobre isso em últimas aulas, né, que os dons espirituais eles devem ser buscados, os dons espirituais devem ser buscados com zelo e dedicação, como Paulo vai falar, mas ele coloca alguns dons espirituais como acima de outros. E esse acima não é em nível de poder, mas em nível de abençoar o meu irmão. Ou seja, os dons são derramados sobre as pessoas, mas para abençoar o meu próximo. Então o dom é sempre derramado sobre uma pessoa, mas para edificação do irmão, edificação da igreja. E Paulo coloca o dom de profecia como acima, por quê? Porque ele é o que traz uma bênção instantânea. Ou seja, quando eu falo algo da parte do Senhor e de alguma forma profetizo para alguém, eu estou falando algo que vai direcionar a vida daquela pessoa para estar alinhada com a vida de Cristo, com a ideia de Cristo, com os planos de Cristo para a vida dela. Então ele tem esse sentido de bênção maior porque é aquele que edifica prontamente o meu irmão. E Paulo vai falar que todos podem profetizar e todos deveriam buscar isso. E nós vimos que isso também está em conformidade, né, correlacionado com aquilo que Moisés também vai falar em Números 11, de quando o povo de Deus ali, os 70 que ele comissionou, né, para liderar o povo, recebem uma parte do Espírito e começam a profetizar. E aí o Josué chega para Moisés e fala assim, eles estão profetizando, e fica meio confuso e com medo de tomarem a autoridade de Moisés. E Moisés fala assim, não, deixem que profetizem, porque eu queria que todo o povo pudesse profetizar.
Então ali Moisés já está dando uma dica daquilo que Deus iria fazer no futuro. Ou seja, hoje em dia, quando o Espírito Santo já está em nós, o Espírito Santo está edificando essa igreja de Cristo, nós podemos todos profetizar. E Paulo estava falando para buscarmos com dedicação e com amor, porque é o amor que vai trazer a base para buscarmos com eficiência esse dom de profecia. Mas isso não vai significar que nós somos profetas, então. Porque, assim, pode até existir uma relação entre o ministério profético e o dom de profecia, mas quando a profecia está aberta para todos, não significa que todos são profetas e todos estão nesse ministério aqui de Efésios 4. Porque Paulo, em Efésios 4, vai falar claramente que existe sim uma diferenciação. Porque nem todos são profetas, nem todos são pastores, nem todos são mestres, nem todos são evangelistas, mas todos podem usar de alguma forma. Porque, por exemplo, existe um chamado para evangelista, mas todos nós podemos evangelizar de algum modo. Existe um chamado para pastor, mas nós podemos de algum modo abençoar nossos irmãos e ajudá-los. Então, assim, existe um nível de ministério e outro nível de, existe um uso potencial para todo o povo de Cristo. Isso também vai ficar claro aqui na teologia de Lucas. Lucas vai falar em Atos 21, versículo 8. Ele fala assim, partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Então olha como que Lucas vai colocar as filhas de Filipe como aquelas que usavam o dom de profecia, elas profetizavam. Mas para Ágabo, ele é falado que ele é um profeta. Então não é falado para Ágabo que também profetizava, mas não, Ágabo era um profeta. Então o próprio Lucas também faz uma diferenciação. Existe aquele que é chamado para profeta e aqueles que profetizavam no dom espiritual. No caso das filhas virgens ali de Filipe. Então aqui eu já falei boa parte dessa questão. Ok, e por que existe essa diferenciação, irmãos? Como eu falei para vocês, existe ali em Moisés falando dessa possibilidade de todo o povo profetizar, mas no Antigo Testamento nós víamos que é falado que Deus repartiu uma unção do Espírito que estava em Moisés para o povo. Então foi repartido por 70, algo que estava em Moisés. E no caso dos dias atuais, nós temos uma promessa. E essa promessa, o profeta Joel falou sobre ela. Em Joel 2, ali que o próprio Pedro também vai usar, é falado assim, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Ou seja, essa ideia de que todos nós hoje podemos profetizar está em linha com a promessa de Joel, com o derramar do Espírito Santo. Então hoje todos nós temos a possibilidade de profetizar. Todos nós podemos nos mover nesse dom de profecia, mas nem todos nós somos profetas. O Wayne Grudem, um teólogo, que nós nos baseamos aqui boa parte dos nossos estudos, ele vai falar o seguinte sobre isso. Ele fala assim, que assim como a função de sacerdote no Antigo Testamento era restrita a pouquíssimas pessoas, mas no Novo Testamento todo o povo de Deus se torna sacerdote, ou um sacerdócio real, há também uma mudança na função de profeta. O dom de profecia é distribuído amplamente ao povo de Deus, mas a autoridade de profecia não é mais a autoridade das palavras do próprio Deus. Ou seja, no Antigo Testamento nós tínhamos os sacerdotes. Então você tinha a classe sacerdotal, ali os levitas, você tinha o sumo sacerdote, que já estava acima dos sacerdotes,
E eles eram uma classe específica que faziam aquilo que demandavam ali no templo, das ofertas, e se relacionavam com Deus de forma diferente, de acordo com essa ordem. Mas no Novo Testamento, então, nós temos que todo o povo de Deus pode se tornar um sacerdote, que é o que Pedro vai falar, que nós somos sacerdotes reais de Deus. Então, todos nós somos, de alguma forma, sacerdotes. E, dessa mesma forma, a função do profeta. Todos nós podemos profetizar, mas não mais como uma autoridade da profecia no Antigo Testamento. E o que é interessante também, irmãos, é que o Gruden ele vai argumentar no Novo Testamento, de acordo com o Novo Testamento, de que uma coisa interessante também que acontece que depois que os apóstolos foram morrendo, nós vimos ali que existia, até o apóstolo João vai escrever o Evangelho de João, baseado em que os apóstolos estavam morrendo, e aí o povo estava meio que desesperado, o que vai acontecer? E aí João ele escreve afirmando que Jesus é Deus, o ensino apostólico, e depois disso nós não vemos outras pessoas sendo comissionadas no lugar desses apóstolos. Ou seja, existia um problema de sucessão apostólica ali na igreja primitiva, e aí se criou essa dúvida, o que vai acontecer? Quem serão comissionados no lugar desses apóstolos? E se o ministério profético ali dos profetas, por exemplo, Ágabo e outros profetas ali, se eles tivessem um nível de autoridade como desses apóstolos, o natural que fosse acontecer não seria colocar esses profetas no lugar dos apóstolos? Então assim, olha, os apóstolos estão morrendo, mas a gente tem os profetas aqui. Então vamos colocar eles no lugar dos apóstolos? Isso seria algo natural, mas não é o que acontece. Então o Gruden vai destacar que isso é algo que aponta para que os apóstolos ali do Novo Testamento estavam com um nível de autoridade menor em relação aos apóstolos e também em relação aos profetas do Antigo Testamento, ali do cânon. E o Gruden também vai falar que a própria palavra profeta, do grego profetes, geralmente não tinha um sentido de alguém que fala as palavras do próprio Deus. Ou seja, não era alguém que, olha, esse cara fala da parte do próprio Deus. Quando ele fala, é Deus falando. Mas sim tinha uma ideia de alguém que fala com base em alguma influência externa. Normalmente uma influência espiritual. Então você tinha ali, até nos pagãos também, sendo profetas de outros deuses, mas com uma influência externa, não que ele falava do próprio Deus, mas sim ele era um caminho desse Deus falar com o povo, por exemplo. Então no Novo Testamento a gente já tem essa diferenciação dos profetas. E aí dessa mesma forma vai apontar para que os profetas de ofício, quanto os que profetizam, não são cristãos com autoridade divina absoluta, mas simplesmente têm como propósito relatar algo que Deus tinha colocado em seu coração ou lhe trazido à mente, que conforme o ensino paulino, deve ser julgado em comunidade. Então, se aqueles que profetizam ou os profetas não falam com autoridade divina absoluta, então deve ser julgado aquilo que eles falam, que é exatamente o ensino de Paulo. Ele vai falar em 1 Tessalonicenses 5, por exemplo, que deve ser julgado aquilo que é falado, aquilo que é profetizado. Então o próprio Paulo coloca que tanto os profetas quanto aqueles que profetizam não falam com um nível de autoridade absoluta do próprio Deus. E isso deve ser claro aqui para nós. Então, se todos nós podemos profetizar, ninguém vai profetizar com um nível de autoridade absoluta. E mesmo se alguém se chamar, eu sou o apóstolo, eu sou o profeta, o apóstolo, ele não tem esse nível de autoridade divina absoluta também. E aí, irmãos, eu estava estudando, tem um livro aqui do Fábio Coelho, Não Apagueis o Espírito. Ele vai citar um outro teólogo chamado Jim Gow. Esse teólogo ele fez
ele meio que catalogou algumas funções do que seria esse ministério profético. Mas, primeiramente, né, eu achei interessante, eu queria trazer isso aqui, mas eu queria deixar para os irmãos entenderem que isso aqui não está cravado em pedra, né? Ou seja, não é algo bíblico, as escrituras não vão falar sobre isso. Você vai ver isso em algumas pessoas, vamos falar de alguns exemplos nas escrituras que podem ser usados para identificação dessa função, mas ao mesmo tempo as escrituras também não vão falar de todas as expressões de todos os ministérios. Por exemplo, você pegar o ministério do pastor, existem diversas funções e nem todas elas estão relatadas nas escrituras, mas você tem alguns exemplos possíveis e nem de outros ministérios. Então, eu acho que, mesmo não sendo algo que as escrituras falam diretamente, eu acho interessante trazermos aqui para tentarmos, de alguma forma, entendermos o que é essa diferenciação desse ministério profético em relação ao dom de profecia. Então, a primeira função que esse teólogo vai falar é de ser um mentor profético. Então, é aquela ideia de que são pessoas que vão treinar as outras a se relacionarem com a voz de Deus e a serem treinadas para o desenvolvimento desse ofício. Um exemplo disso nas Escrituras, o Eliseu e Samuel. Então, o Samuel era aquele que também treinava outras pessoas para desenvolver esse ofício. O Eliseu, a gente vê o exemplo da escola dos profetas. Então, são pessoas que treinavam outras para acessar algo de Deus, para se relacionarem com a voz de Deus. Então, uma primeira função possível é essa de um mentor profético. Segunda função, a de videntes. Eu sei que o nome pode assustar, porque normalmente, né, esse nome é usado muito no paganismo, outras religiões, a vidência e tudo mais. Mas se pegarmos um dicionário, vidência é algo relacionado a ver alguma coisa sobrenatural. Então, acessar algo sobrenatural através da visão. E isso aqui vai estar muito relacionado com pessoas que se movem em sonhos ou visões. Mas não somente aquela pessoa que sonha, tem a visão, mas aquela que consegue interpretar também. Então, ela sonha, ela interpreta e ela fala aquilo que ela sonhou para abençoar o povo de Deus a seguir um determinado caminho. Então, por exemplo, Zacarias, Daniel, Ezequiel, que tiveram esses ministérios mais sobrenaturais, naquelas visões. Daniel, que teve aquelas visões sobrenaturais, ao mesmo tempo ele fala isso, ele intercede para Deus também, ele fala isso para o povo. Então, isso está muito relacionado com esse tipo de ênfase. Tem uma outra ênfase que aí, se alguém quiser comentar alguma coisa, só falar, tá? Eu já estou seguindo. Outra ênfase de profetas que revelam o propósito corporativo de Deus. Então, são aqueles que trabalham com ênfase no discernimento dos tempos e das estações que o Pai reservou para estabelecer o seu propósito, trazendo clareza e direção ao corpo de Cristo. Então, são aquelas pessoas que conseguem discernir os tempos, as estações. Por exemplo, a gente tem o exemplo do Dario, né, que ele mesmo, né, usa a nomenclatura de profeta, tudo mais, se envolve nesse ministério profético. E quando ele vai falar, se os irmãos prestarem atenção, ele vai falar muito da la demanda, porque ele vai falar da demanda de Deus para o tempo atual. O que eu imagino que ele está pensando? Exatamente isso aqui. Ele está tentando discernir quais são os tempos e as estações para essa igreja, para a igreja de Cristo total. Então, ele está tentando trazer um discernimento dos tempos. O que Deus quer para nós hoje? Então, eu imagino muito que o Dario se envolve grandemente nesse tipo de ênfase, tá? Revelar um propósito mais corporativo de Deus para a igreja toda. E nesses exemplos a gente tem Jeremias, Daniel e Ágabo. Acho que o Jeremias é um exemplo legal, porque ele se envolveu ali em falar para o povo que o povo ia para a Babilônia, o povo ia ser exilado. E assim, não é fácil, né?
Então a gente já vê que, primeiro, né, o camarada, para colocar a nomenclatura de profeta no nome, ele tem que ter culhão. Ele tem que ter estômago, porque imagina só, você profetizar para o povo que o povo seria destruído, você profetizar para o povo que eles iriam para a Babilônia, enquanto todos os outros profetas ali falando exatamente o contrário. Não, é só bênção, é só bênção, é só bênção, é só bênção. Irmãos, nós também queremos bênçãos e as bênçãos podem ocorrer, mas o que Deus está querendo para o tempo atual? Se for momento de chorar, é momento de chorar. Se for momento de se alegrar, é momento de se alegrar. E o profeta, do ofício de profeta, ele tem que saber isso. E tem que saber que tem consequências também, porque normalmente, eu creio normalmente que as pessoas que se movem nessas ênfases aqui, normalmente no dia a dia de igreja, não são pessoas que são muito agradáveis para todo mundo. Porque são aquelas que ele tem que saber lidar com isso, né? Às vezes ele acessa algo do Senhor e ele quer muito trazer isso de forma muito dura. E as pessoas, obviamente, não querem ouvir coisas negativas, né? Não querem ouvir coisas difíceis. Então eles acabam sendo mais repudiados, assim como Jeremias foi na sua época. Uma quarta função seria de profetas que apontam para os padrões da lei e da justiça divina. Então são aqueles que, eu acho que esses talvez sejam aqueles mais chatos, por assim dizer, de igreja, que seriam aqueles que traçam a linha entre o sagrado e o profano, para revelar ao povo eleito o significado de ser separado para Deus. Então assim, aqui também é muito difícil, né? São aqueles que vão falar, olha, isso aqui é pecado, se arrependam. Então traça uma linha ali de fato, olha, a partir daqui não ultrapassem, porque se ultrapassarem, a coisa vai ficar feia por parte do Senhor. Então, por exemplo, a gente vê nos exemplos nas Escrituras de Elias, Malaquias, Ezequiel e João Batista. O João Batista, no caso, né, ele trouxe essa questão de separação, de fato, do povo, né? Ele começa a batizar o povo. Então, ele fala, olha, vocês são separados aqui, aqueles que se arrependeram, que estão esperando, aguardando o Messias. Então, de fato, ele se envolveu muito em relação a isso. E ele mesmo diz, né, de que ele é chamado de amigo do noivo, né? E, de alguma forma, esse tipo de ministério também está envolvido em relação a isso, tá? Aqueles que são amigos do noivo, aqueles que querem adornar a noiva de alguma forma, auxiliar para que a noiva de Cristo seja a mais bela e perfeita e santa possível para o dia da sua vinda. E de alguma forma eu creio que, sim, isso aqui está relacionado ao ministério do profeta, mas todos nós podemos de alguma forma nos tornarmos, né, amigos do noivo também, né? Esses são aqueles que vão bater muito em cima de separar o sagrado do profano, mas mas isso não significa que está relacionado somente a eles. Nós também podemos fazer isso no nosso dia a dia, né? Seja na igreja, seja na sua casa, ter essa ideia daquilo que é pecado e falar, não, aqui nós não vamos tocar, aqui nós vamos separar para o Senhor. Isso também está, irmãos, de aprendermos a nos relacionarmos também como igreja, sabe? Porque uma coisa que nós vemos é uma dificuldade muito grande dos irmãos repreenderem os outros em um tipo de pecado. E aí a gente entra no problema, porque as Escrituras vão falar que se nós não repreendemos nosso irmão, não falamos com ele está em pecado e nós não confrontamos ele de alguma forma, nós não amamos nosso irmão. Sabe, quando você vê que algo está errado e você deixa, você não está amando a pessoa. E isso é algo muito difícil para nós. Mas Deus nos comanda para vivermos em amor, mas em amor falarmos, olha, meu irmão, isso aqui está errado. Isso aqui está errado, isso aqui não está de acordo com o padrão do Senhor. Então, se arrependa em relação a isso. Então, é algo que a gente precisa muito lidar como corpo de Cristo, como igreja.
e está relacionado, no caso do ministério profético, com esse tipo de ênfase. Então, a quinta ênfase aqui é de proclamar responsabilidades sociais a partir da ótica de Deus. Eu acho que essa é uma ênfase que pouco damos muitas vezes. É assim, irmãos, eu vejo de uma forma, da seguinte forma: por causa de política, muitas vezes, nós deixamos de lado alguns princípios do Senhor. Então, o que acontece? Eu, Cláudio, sou uma pessoa que eu me envolvo mais no espectro político de direita, porém eu entendo que a direita, ela empresta alguns princípios da palavra de Deus, cristãos, mais conservadores, principalmente no âmbito moral, e eu gosto disso. Mas a direita, ao mesmo tempo, deixou de lado outros princípios que a esquerda foi lá e, de certa forma, usurpou, roubou ou tornou isso identificável com esse espectro. Quais são esses princípios? Muito em relação ao princípio social. É o princípio do vamos abençoar os menos favorecidos da sociedade, os pobres, vamos cuidar deles e tudo mais. E aí você vê isso no espectro político, tá? Tô nem falando de igreja, mas obviamente a igreja vai estar envolvida porque todos nós somos cidadãos, né? Então nós temos que também nos envolver com política. Mas perceba que os princípios de Deus não estão em totalidade em um lado nem no outro, porque todos eles vão emprestar, ou alguns deles eu coloco até roubar alguns princípios e jogar para si mesmo, para sua identificação. Só que o cristão, irmãos, o cristão é chamado para utilizar do princípio bíblico em sua totalidade. Então, assim, podemos nos identificar com um dos espectros, com um dos lados, mas saiba que o cristão se identifica com a Bíblia na sua totalidade. Sabe? Não é apenas uma parte, mas ela no todo. E o que ela no todo vai falar sobre os menos favorecidos? Nós devemos abençoá-los. O cristão deve zelar pela justiça divina na sociedade. O cristão é o braço de Cristo para alcançar também os pobres. Então isso deve estar também no nosso coração. Zelarmos por uma justiça divina na sociedade, cuidando dos órfãos, das viúvas, como é sempre falado. E aí, assim, você vê, ao mesmo tempo, algumas igrejas mais relacionadas com o espectro da esquerda, falando que aqui é o antro dessa justiça social, e às vezes até eles tentam resumir o evangelho como se fosse só isso, mas não é só isso, mas é uma parte fundamental. E também, irmãos, quando nós vemos, por exemplo, lá, Ezequiel vai falar sobre isso, né, que um dos problemas também de Sodoma e Gomorra não foi só a questão imoral, mas foi porque eles também não cuidavam dos pobres e das viúvas. Então existe um problema social também em Sodoma e Gomorra, que também causou o juízo. Só que daí o que acontece? Fica essa briga de espectros, né? Aí aqueles que são mais de esquerda vão pegar e falar, tá vendo? O problema de Sodoma e Gomorra não é um problema moral, mas sim que eles não cuidavam dos pobres e das viúvas. Não, mas espera aí, isso aqui é uma revelação adicional de Ezequiel. Vamos ver o que fala em Gênesis? Em Gênesis deixa claro que uma questão moral, ética de Sodoma e Gomorra, que também causou a destruição. Então são ambas as coisas, entendeu? Então não dá para jogar, não, foi a questão moral, não, foi a questão social apenas. Não, ambas as coisas são interessantes, interessam o coração de Deus e é algo que Deus nos pede para fazermos. E é claro, irmãos, assim também, ao mesmo tempo, por mais que
as igrejas, assim, na maior parte do tempo, estão mais envolvidas com o espectro da direita, eu não vejo as igrejas pecando muito nesse sentido, sabe, social. No geral, a maior parte das igrejas vão tentar se envolver nesses ministérios, nessas funções. Por exemplo, aqui mesmo a gente faz um bom trabalho, nós arrecadamos alimentos, abençoamos as pessoas. É claro que sempre dá para aumentar, sempre dá para melhorar, mas no geral as igrejas se importam com isso, tá? Eu ouvi até de um teólogo, um pastor falando, poxa, você não vai ver, sei lá, você não vai ver o hospital Richard Dawkins, um ateu, um hospital ateu, sabe? Vamos colocar o nome do ateu no hospital. Não, você vai ver hospital Jesus alguma coisa, ou entre os católicos, né? Imaculada não sei o quê. Sabe, por quê? Porque os cristãos estão envolvidos nesse ministério da misericórdia. São os cristãos que estão abençoando a sociedade nesse sentido, sabe? Então, assim, na maior parte do tempo, eu vejo que não é tanto um problema, mas pode se tornar um problema se nós nos cegarmos com a questão política da coisa, sabe? Então, a gente achar que o cristão é aquilo que a direita define que é um cristão. Mas não é. O cristão é aquilo que a Bíblia define que seja um cristão. E essa parte social, ela é muito importante. Só para terminar, aqui a sexta função, são profetas que transmitem as estratégias divinas em um viés político e econômico. A gente já acho que deu uma pincelada em relação a isso, né? Mas nesse caso é uma expressão mais de tentar verificar, revelar algo, uma estratégia do Senhor por meio do Espírito de sabedoria. O que significa? Um bom exemplo é José, né? José ali no Egito, que ele teve uma sabedoria para administrar ali, para verificar os tempos e conseguir administrar recursos financeiros e econômicos, financeiros, né? Que no fim abençoou todo mundo ali. Então, precisa ter também uma sabedoria em relação a isso, e esses profetas de hoje podem ajudar a também nos relacionarmos, a igreja se relacionar bem financeiramente, economicamente. Depois, também é falado dos salmistas proféticos. Isso aqui eu achei bem legal porque às vezes a gente esquece, né, que muita parte profética das Escrituras vem dos salmistas. Imagina, Davi vai falar do sofrimento do Messias, Davi vai falar da glorificação do Messias, Davi vai falar da conversa do Messias com o Pai, em Salmos 2. Então, Davi, ele vai falar sobre muita coisa, assim, messiânica, profética, e isso faz parte dos Salmos. Ele estava recebendo algo que era usado para música, para poema, poesia e tudo mais. Isso é muito interessante, porque aqui vai ser colocado como pessoas que também são usadas por meio da música para serem profetas, algo profético da música para o povo. Muito legal. O exemplo é Davi, né? Também tem Asaf, Emã, Jedutum. Davi, irmãos, em certo momento, se tinha um tabernáculo, é falado que ele criou uma tenda, onde tinha uma adoração com música específica ali. Você tinha o tabernáculo de um lado e você tinha a tenda. Davi teve essa visão, assim, de trazer uma tenda com músicos para adoração ao Senhor, repetidamente, de forma contínua. Então, assim, Davi foi uma pessoa que profeticamente viu algo totalmente diferente, né? Então, também a questão da música e adoração é muito importante para o Senhor. E tem tudo a ver com termos uma visão profética também através da música. E por fim, nessas funções, também, como eu falei para os irmãos, não significa que são só essas, podem ter mais, mas eu achei interessante trazer aqui. Existe a questão dos intercessores proféticos, que são aqueles que entenderam algo do Senhor, né, e também vão usar esse entendimento para interceder por aquilo que o Senhor deseja.
Por exemplo, acho que o maior exemplo é Daniel, que ele recebeu aquela revelação de sonho, e ao mesmo tempo ele falou que ele estava estudando o profeta Jeremias, ele entendeu que, olha, está acabando o tempo aqui, que o Senhor... Então ele intercedeu pelo povo, ele se arrepende pelo povo. Então é um profeta que de fato foi muito usado na intercessão. Eu acho que é um ótimo exemplo para esse caso. E aqui a gente acaba as funções, tá, irmãos? A gente pode conversar mais sobre isso aí. É interessante, né, que apesar de não sermos todos nós esse profeta de ofício, nós podemos de alguma forma também pegarmos essas funções e vermos algumas delas que nós podemos utilizar, né? Também intercessão, todos podem estar alinhados com isso, né? Tem pessoas da música aqui também e tudo mais. E aí, o que eu queria falar também para os irmãos? Nós vimos aqui que existe, então, uma continuidade desse ofício. Essa continuidade, ela está explícita ali em Efésios 4, porque Paulo vai falar que os ministérios, eles funcionam até a vinda, o pleno conhecimento de Cristo. Se é até o pleno conhecimento de Cristo que teremos quando Cristo vier, então os ministérios continuam. Eles não são como alguns vieses, né, vão falar de que profeta acabou porque os apóstolos ali ficou mais voltado para a igreja primitiva. Sabe, as escrituras não dão base para essa afirmação. Mas eu creio que dão base sim para um nível de autoridade menor, que deve ser julgado. Então o ministério do profeta continua para os tempos atuais, mas com um nível de autoridade menor. Eu gostei dessas funções aqui, eu acho que muito vai ser usado em relação a isso. Mas também a possibilidade do dom de profecia é dado a todos nós podemos nos envolver em relação a esse dom de profecia, e Paulo também vai falar para todos nós buscarmos esse dom de profecia.